Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Eldmara Martins. Vou pedir para você ficar até o final. A gente está lendo o livro de Daniel, que é a Bíblia, que é isso que me conforta. A Bíblia me ensina muita coisa. E se inscreve no canal se você não é inscrito. Muito obrigada, que Deus abençoe. Daniel 3. A estátua de ouro de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesouros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer, e todos estavam em pé diante da estátua. Então o arauto clamou em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E qualquer um que não se prostrar e não a adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério e de todo tipo de música, todos os povos, nações e línguas se prostrarão e adorarão a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Os jovens judeus são lançados na fornalha ardente. Neste momento, alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Ó rei, tu decretaste que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes homens não fizeram caso de ti, ó rei. Não cultuam teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Então, Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. Logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse: Ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, é verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas se não a adorardes, eu sereis lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que
Não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abdinego, e deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então eles foram amarrados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abdinego. E estes três, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. O livramento divino muda o coração do rei. Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa. Falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. E disse ele: Porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem, e o quarto homem é parecido com um filho dos deuses. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abdinego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Logo, Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do meio do fogo. E os satrapas e os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens, nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, nem os seus mantos se alteraram, e nem cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou a adorar outro Deus, senão o seu Deus. Por isso, eu decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçados e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abdinego prosperarem na província da Babilônia. Daniel 4. O rei Nabucodonosor tem outro sonho. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e línguas que morarem em toda a terra, paz você seja multiplicada. Pareceu-me bem divulgar os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino que dura para sempre e o seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Eu tive um sonho que me deixou impressionado, deitado na minha cama, e os pensamentos e as visões da minha mente me perturbaram. Portanto, expedi um decreto de que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores, e eu lhes contei o sonho, mas não puderam interpretá-lo. Por fim, veio à minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, conforme o nome do meu Deus, e que tem o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho. Ó Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que tem os espíritos dos deuses santos e nenhum mistério te é difícil. Conta-me as visões do sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões do meu sonho. Quando eu estava na minha cama, eu olhava e vi uma árvore no meio da terra. E ela era muito alta. A árvore cresceu e se fortaleceu, e a sua altura chegou até o céu, e era vista até os confins da terra. Sua folhagem era bela
e seu fruto era tanto que havia sustento para todos. Os animais do campo achavam sombra debaixo dela, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda criatura se sustentava dela. Tive essas visões no meu sonho, deitado na minha cama, e eu vi uma sentinela e um ser santo descendo do céu. Ele clamou bem alto e disse assim: Derrubai a árvore, cortai os ramos, sacudi suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da grama verde do campo. Seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente da grama da terra, como os animais. Seja mudada a sua mente, que deixara de ser humana, e lhe seja dada a mente de animal, até que se passem 7 tempos. Essa sentença é por decreto das sentinelas e por mandado dos santos, a fim de que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e que o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Eu, rei Nabucodonosor, tive este sonho. Tu, Beltesazar, diz a interpretação, porque nenhum sábio do meu reino pôde me revelar a interpretação. Mas tu podes, pois tens o espírito dos deuses santos. Daniel interpreta o sonho. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ele ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbaram. O rei então disse: Beltesazar, não te impressiones com o sonho nem com a interpretação. E Beltesazar respondeu: Senhor meu, seja o sonho contra os que te odeiam e a sua interpretação contra os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura chegava até o céu, é que era vista por toda a terra, cujas folhas eram belas e o seu fruto era tanto que havia sustento para todos, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, essa árvore és tu, que cresceste e te fortalecestes, ó rei. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto à sentinela que o rei viu, o ser santo que descia do céu e dizia: Cortai a árvore e destruía, porém deixai na terra o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da grama verde do campo, seja molhado pelo orvalho do céu, e se alimente da grama da terra, como os animais, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. É o decreto do Altíssimo, que é enviado ao rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer grama como os bois, serás molhado pelo orvalho do céu, até que se passem 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido que o céu reina. Portanto, aceita o meu conselho, ó rei. Abandona teus pecados, praticando a justiça, e renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade. Cumpre-se o sonho do rei. E tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Depois de 12 meses, quando andava no palácio real da Babilônia, o rei disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer grama, como os bois, e passarão 7 tempos até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos homens e começou a comer grama, como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram pelos como as penas da águia e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendize, ó Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno e o seu reino é de geração em geração.
e todos os moradores da terra são considerados nada, e ele age no exército do céu e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade. Então ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento, e voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor para a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os meus nobres me procuraram e eu fui restabelecido no meu reino, e minha grandeza se tornou ainda maior. Portanto, eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são corretas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. Glória a Deus, aleluia! Muito obrigada por você estar aqui. Feche seus olhos e vamos fazer uma oração. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.